partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Humberto Costa. O nosso tema é o papel do Congresso Nacional, e especificamente do Senado Federal, num momento de tensão muito grande no cenário político, né, senador? A gente acompanhava nesse dia 24 de maio, quando gravamos essa entrevista, uma grande manifestação popular na Esplanada dos Ministérios, que tomou um caráter muito agressivo, muito violento e acabou estimulando o presidente da Câmara dos Deputados a pedir uma providência mais drástica. Como é que o senhor analisa esse quadro? Qual é o papel do Senado Federal nesse momento? Bom, primeiro é importante ressaltar que a manifestação ela vinha se desenvolvendo de modo absolutamente pacífico. Uma manifestação que talvez tenha sido a maior já acontecida aqui em Brasília desde a fundação. Muita gente, uma grande participação, o tom absolutamente pacífico, ordeiro, tranquilo. Nós tivemos, inclusive, ontem com o governador do Distrito Federal, que nos garantiu que a polícia teria uma atitude de tranquilidade, evitaria violência. Acontece que alguns pequenos grupos de provocadores, né, começaram a agredir a polícia e, a partir daí, ela viu um pretexto para acabar com a própria manifestação. Então, primeiro é necessário repor a verdade dos fatos, inclusive dessas violências que aconteceram posteriormente, incêndio de ministério, tudo isso foi praticado por agentes provocadores que estavam fantasiados de black blocs. Segundo, a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, ela é diferente da que foi tomada pelo presidente Michel Temer. O presidente da Câmara pediu que a Força Nacional de Segurança pudesse coordenar os trabalhos de colocação de Brasília na condição de uma cidade em ordem, com ordem pública. Em nenhum momento ele pediu intervenção das Forças Armadas. O presidente Temer que talvez por se encontrar refém de uma situação difícil, fez uma manobra diversionista, no meu ponto de vista, e criou um ambiente de que houvesse uma verdadeira conturbação da ordem pública, que não é verdade isso. E isso para nós é muito perigoso, porque a última vez que o Exército foi chamado para intervir foi em 85, na época, 84, na época das eleições diretas, quando o coronel Newton Cerqueira comandou, não é, um processo de ocupação da Esplanada dos Ministérios. Então, o Congresso tem uma atitude e tem um papel. O papel do Congresso é manter a democracia. E para manter a democracia, a primeira coisa é tentar convencer Temer a suspender essa decisão. A segunda coisa, se ele não concordar, é um decreto legislativo suspendendo esse decreto presidencial. Mas há essa possibilidade? É possível que o Congresso interfira nessa decisão? Perfeitamente, perfeitamente. Se o presidente da República extrapola as suas competências ou toma uma decisão equivocada que joga o país num clima de incerteza profunda, o Congresso Nacional tem condições de editar um decreto legislativo e revogar aquilo que o presidente decidiu equivocadamente. Por isso que nós insistimos com o presidente do Senado para que ele convocasse uma reunião de líderes, para que ele se reunisse com o presidente da Câmara dos Deputados e se pudesse chegar a um entendimento com o Executivo, para que o Executivo revogasse essa decisão e usasse a Força Nacional de Segurança e não as Forças Armadas. Senador, a gente está há uma semana, exatamente há uma semana, foi divulgada a delação premiada dos sócios da JBS, né? E a gente viu um tensionamento grande, muita reflexão no plenário da Casa e uma expectativa que seria a retomada dos trabalhos. Terça-feira a gente teve votação no plenário das duas casas, teve funcionamento de comissões temáticas. Há analistas políticos que dizem que a retomada ainda não aconteceu, há quem diga que sim, há uma divisão aí. Como é a estratégia da oposição num momento como esse? Veja, nós entendemos que a primeira coisa que precisa ser feita é a retirada do presidente Michel Temer. Ele não tem mais condições nem de ordem política, nem de ordem ética, e a sua presença está agravando a própria situação econômica do país. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, seja pela renúncia dele, seja por que caminho for, nós precisamos que ele saia
e que nós possamos discutir uma saída. Nós, da oposição, temos uma proposta de saída, que é a aprovação de uma emenda constitucional que permita a convocação de eleições diretas ainda em 2017 para presidente da República. A base do governo, outras forças, desejam uma eleição indireta, mas isso nós vamos resolver na discussão dentro do parlamento. Agora, não é possível que esse presidente, sem qualquer respaldo, sem qualquer condição de qualquer tipo para continuar governando, transforme o Brasil em um refém da sua vontade pessoal. Então, para nós, essa é a questão primordial para nós sairmos dessa crise. Ter um governo que tenha legitimidade. Eu acho, inclusive, que o processo de eleição indireta está previsto na Constituição, mas se ele vier a ser aplicado e se esse Congresso Nacional eleger um presidente da República, certamente daqui a um ano nós vamos estar vivendo um momento tão difícil quanto esse que estamos vivendo agora. Nós presenciamos a fala do presidente do PMDB, senador Romero Jucá, convidando o Congresso ao diálogo e às votações, que a pauta que está posta no Congresso Nacional agora é de responsabilidade do Congresso e que as decisões tomadas em relação a essa pauta têm um reflexo direto na sociedade e na melhoria da economia. O senhor concorda com essa fala? O Congresso trabalharia para manter a estabilidade política do país, tocando a pauta que nós já temos, tratando as questões, se há divergências, que seja pelo voto? Não acredito que isso vá resolver agora. Um dos pontos essenciais para se encontrar uma saída consensual para essa crise é a suspensão da votação dessas reformas. Está claro que essas reformas não são aceitas pela população brasileira, que ela quer fazer com que os mais pobres paguem pelo equilíbrio econômico do país ou pela incompetência empresarial, que não consegue adquirir competitividade por outro meio que não seja arrochando os salários dos trabalhadores, e muito menos pela via da reforma da Previdência. Então, uma condição necessária para a abertura de qualquer tipo de diálogo seria: suspendamos por enquanto a votação dessas reformas, vamos discutir a imediata saída do presidente Temer e vamos encontrar um caminho direto ou indireto que possa permitir a recomposição de um governo e o mínimo de legitimidade para quem vier a governar. E, na minha opinião, essa legitimidade só vai ser conquistada se tivermos a participação do povo, eleições diretas. Tá certo, senador. Eu agradeço sua presença no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.